Você já sentiu aquela coceira, aquela vontade incontrolável de ler mais um livro e antes mesmo de acabar você já está pensando no próximo livro, quer conversar sobre livros, sobre literatura com as pessoas? Então, toma muito cuidado, porque você, provavelmente, leitor, está sofrendo de um grande mal. O mal de Montano. Mas espera aí, isso não é nenhuma tragédia e eu vou explicar todinho neste vídeo em que eu vou falar de Henrique Villa-Matas e a sua obra O Mal de Montano. Eu não conhecia o autor, nunca tinha lido nada e nem conhecia este título. Descobri, por uma sorte do destino, em uma das viagens que eu fiz recentemente em Espanha e em Portugal, para gravar vídeos para o canal Explora Mundo na série Turismo Literário. Eu já lancei 4 vídeos sobre essa série, tem mais uns 16 para ser lançado, mas estão em fase de edição e aos pouquinhos eu vou lançando para vocês. Mas hoje eu vou falar dessa grande obra, desse inusitado autor, porque acabei descobrindo e incluí no projeto Ciclo Literário 2026 e é a leitura que ficou destinada para o mês de janeiro. Fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou te contar tudo sobre essa não rara doença, o mal de Montano. E você vai poder, ao final, conhecer a obra e diagnosticar se você tem ou não este mal. Então, apaixonado por livros, você está no canal Explora Mundo, eu sou Edner Braga e antes que a gente mergulhe de vez nessa literatose, nessa doença de literatura, você já sabe qual é o ritual da nossa tribo literária. Então repita comigo, curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. Essas são ações muito rápidas, muito simples, sem nenhum custo e você vai estar ajudando muito o nosso canal a continuar crescendo e produzindo mais conteúdos para você. Fica ligado que é muito importante. Às vezes o leitor acha que não é importante essas ações, mas elas são fundamentais para nos manter aqui no ar e sempre fortalecidos para difundir a boa literatura. Mas vamos agora prosseguir. O protagonista de Henrique Villa-Matas se confessa como possuidor, portador, afetado pela literatose, que é uma espécie de obsessão por livros, que na verdade nós que somos leitores inveterados, veteranos e que nos confessamos como loucos por livros, muito provavelmente também somos afetados por essa misteriosa e deliciosa doença. E O Mal de Montano, de Henrique Villa-Matas, começa já com esta frase, que já esboça em si um diagnóstico. Falar em livro é ler o mundo como se fosse a continuação de um texto interminável. Essa frase está na página 50. Por exemplo, seu chefe te manda um e-mail e ao abrir e começar a ler, você já fica pensando naquilo como uma narrativa e qual é a resposta literária que você vai dar a isso. Isso provavelmente é um sintoma de literatose. E não para por aí. O nosso narrador, que é escritor, crítico literário, conferencista, se percebe, se vê em constante batalha contra os inimigos da literatura. Veja só o que ele diz nesse pequeno trecho. Já nem me recordo da arte, apenas que me restam imagens dispersas dos troncos cerrados em cima dos quais perdia o tempo, disse, abrindo muito a boca e deixando ver nitidamente as toupeiras que trabalham dia e noite, incansáveis contra o literário. Esse trecho está na página 56.
Agora veja só, essa ideia de toupeira transposta para a ideia dos algoritmos das redes sociais que vivem nos chamando a atenção e tirando o nosso foco dos nossos livros e das nossas leituras. Será que as redes sociais são inimigas da literatura? E será que elas têm que ser vistas como algo a ser combatido por quem é portador da literatose ou mal de Montano e que vê inimigos da literatura por todos os lados, paranoicamente? E o protagonista ainda nos alerta para o futuro. Não é todos os dias que se vê o homem sem alma do futuro. Não é todos os dias que se vê o rosto glacial e risível que terá a humanidade no estranho amanhã que nos espera. Trecho da página 87. Se isso não é uma descrição muito divertida do homem que não lê, então eu não digo mais nada. Agora, eu já quero saber se você está começando a pensar que você já foi acometido pelo mal de Montano. Você, por um acaso, fica o tempo todo querendo falar, querendo ler e ver inimigos da leitura por toda parte? Se isso está acontecendo, eu acho que você está indo para o mau caminho. Então deixe aqui nos comentários o que é que você pensa sobre os seus hábitos de leitura, se são hábitos ou se já virou uma obsessão. Eu gostaria muito de saber qual é a sua opinião. O nosso protagonista, acometido pelo chamado mal de Montano, ao buscar a cura, empreende uma jornada espetacular. Uma viagem que é ao mesmo tempo física, mas que a mais importante ocorre aqui, na sua mente. E ele tenta se curar misturando ficção com realidade e também um pouquinho de ingestão de alguns remédios. Afinal de contas, quem nunca apelou para uma xicrinha de café para terminar uma leitura? E ele tenta acabar com sintomas do seu mal, que inclui essa ideia obsessiva de que há inimigos da literatura tentando destruí-la, superar o bloqueio criativo, do qual ele também é cometido e que ele identifica como um dos sintomas desse mal, e também desenvolve uma paranoia e um ciúmes muito intensos. Cura vem de um jeito muito peculiar. O próprio Henrique Villa-Matas nos dá a chave da cura desse personagem nesse trecho aqui que está na página 111, em que o personagem nos diz: "E bem sabido que não há melhor maneira de nos libertarmos de uma obsessão do que escrever sobre ela." Ou seja, para se livrar do mal de Montano, ou da literatose, ou da doença do ágrafo trágico, ou do parasita literário, como o personagem chama essa mesma doença durante toda a sua narrativa, ele faz como aquelas pessoas que pensam assim: vou beber para curar a minha ressaca. A gente não sabe se isso dá certo, mas a gente tenta, né? E o nome dessa doença, mal de Montano, foi criado pelo próprio personagem narrador, que dá à doença o nome do seu próprio filho, que na verdade é um filho meio que ficcional, meio que criado como um dos sintomas dessa própria doença. E na verdade, essa doença tem vários nomes, mas tem um único sintoma: a paixão pelas palavras. E antes da gente continuar desvendando os sintomas, os efeitos e a cura desse mal de Montano, eu vou pedir para vocês novamente dar uma moral para o nosso canal Explora Mundo, clicando depois de acabar o vídeo nos links dos nossos dois patrocinadores, a Clique Livros e a Cursos Clique, pois eles dão uma força muito importante para que o canal continue. E essa força vai se estender ao longo do tempo se você nos der esse apoio visitando as lojas virtuais, sem nenhum compromisso. Só de você entrar nas lojas vai estar ajudando muito o nosso canal e de repente você acha ali
alguma coisa que interesse e num precinho bem acessível. Tenho certeza que vai valer a pena essa visita. Então, depois dá uma corridinha lá, por favor. A essência do nosso protagonista está em passagens tais como essa aqui que a gente encontra na página 182. Estou aqui no Café Atinel, ao anoitecer, juntos dos passageiros dos ferries, a trabalhar uma vez mais neste dicionário de escritores de diários íntimos e a procurar relacioná-los com o mal de Montano, tentando remendar o tecido puído dessas relações entre os dois textos distintos, tentando que algo cintile de novo e nos recorde que houve, noutros tempos, um tecido jovem e perfeito, de fio sereno e linguagem lógica, no qual as casualidades careciam de sentido porque era tudo nitidamente casual. Ou seja, ele está tentando costurar e buscar a cura para esse mal através de alinhavar textos, e ele vai tentando encontrar em outros escritores este mesmo sinal da doença que ele porta. Veja só, ele se refere a outros doentes de literatura. Ele cita Jaime Gil de Biedna, que dizia ser preciso estar muito doente de literatura para pensar o que pensou Renard quando, no final dos seus dias, caiu fisicamente doente e disse a si mesmo que só iria se curar se escrevesse. Cura imediata se trabalhasse. E o próprio Renard se define: eu sou um homem sem coração, que só teve emoções literárias. Gente, eu estou achando que isso não é uma doença, isso é uma verdadeira vocação. O que é que vocês acham? Deixe registradas suas opiniões nos nossos comentários. Vila Matas, através dessa obra inusitada, eu digo inusitada porque eu não esperava uma temática dessa, e nem ela sendo retratada, trabalhada e descrita ficcionalmente, de uma forma tão estranha. Na verdade, a princípio, o que eu senti nessa leitura foi um tremendo e interessante e instigante estranhamento. Mas olha só, ele tenta definir o que é ser um escritor, e para isso ele passa da ficção para a realidade e nos traz Nabokov, que nos lembra que ficção é ficção, e qualificar de real uma história é um insulto à arte e à verdade. Todo grande escritor é também um grande mistificador. Então, se você, leitor, está se sentindo um tanto quanto um mistificador ultimamente, parabéns! Você já está praticamente preparado para se tornar um grande escritor. E mais uma vez, por falar em caminho certo, o caminho certo para você e para o canal Explora Mundo é você curtir, compartilhar, comentar, assinar o canal e ativar os sininhos das notificações, porque você já sabe, além de ser um grande ritual da nossa tribo literária, é também muito importante para a permanência desse nosso canal. Então vamos lá, não custa nada. Faça essas simples ações e ajude a gente a nos manter aqui. E como toda boa doença, o mal de Montano apresenta seus sintomas, seus efeitos colaterais, que são muito divertidos. Embora eu esteja falando aqui da paranoia que o nosso protagonista desenvolve, principalmente que se manifesta pelo ciúme desenfreado que ele sente pela sua esposa Rosa,
em relação ao seu grande amigo Tom Goy, que ele descreve como o homem mais feio do mundo, a cara da feiura, a cara de Nosferatu. Mas mesmo assim, sendo um homem tão feio, ele não deixa de sentir ciúme da amizade que se desenvolve entre Rosa e esse seu grande amigo. E ele chega a um ponto em que afirma o seguinte: queria matá-los, sim, mas não sou assassino. Sou um escritor, um conferencista, um pobre vagabundo errante que avança por uma estrada perdida. Trechinho da página 223. Aí é claro, porque ser um vagabundo errante é muito menos grave do que querer ser um assassino, né? E a paranoia dele em relação a Rosa estar o traindo com seu amigo Tom Goy vem à carga muitas vezes e aparece aqui, ó. Rosa é uma dessas pessoas. Vivo com ela por falta de provas. E não é que não as tenha procurado com delírio, mas a verdade é que não há nada que me demonstre alguma das suas traições. Na página 272. Querido protagonista, não há traição se não há provas. O que há é que o seu mal de Montano está corroendo a sua cabeça. Se liga e se cuida, porque senão você vai acabar igual o Bentinho em relação a Dom Casmurro e o seu desenfreado e ilusório, esquizofrênico e paranoico ciúme em relação a Capitu. Essa mistura constante e permanente durante todas as mais de 200 e poucas páginas dessa grande obra, em que se combina realidade com ficção, ou pelo menos uma aparência de realidade que se dá à ficção. Um narrador que narra de forma intensa em primeira pessoa, se colocando o tempo todo manifestando os seus sentimentos, os seus pensamentos, as suas paranoias, os seus medos, as suas angústias, a ponto de fazer com que a gente mergulhe no livro, combinando também estilos literários diferentes, como uma ideia de documentário, de ensaio, de crônica, ficção, poesia, enciclopédia, ou seja, ele combina uma série de recursos literários e de gêneros que vai fazendo só com que a obra fique cada vez mais interessante, mas também bastante complexa, exigindo um tipo de leitura que tem que ser muito atenta e que não deve ser considerada apenas como mero entretenimento, mas sendo considerada como um lazer sério, bom, agradável, mas exigente. O Mal de Montano não é um livro de entretenimento fácil. Ele exige bastante atenção, concentração e reflexão do leitor. Mas acredite, ele devolve todo o esforço que o leitor faz para tentar lê-lo e compreendê-lo. Porque as ideias que ele traz aqui nessa grande obra vai ser o motor e os ingredientes necessários para a gente fazer uma série de reflexões sobre a nossa própria possibilidade e capacidade de sermos leitores cada vez melhor e até fazer o autodiagnóstico se a gente possui o mal de Montano ou não. E quais as vantagens que a gente pode retirar se a gente chegar à conclusão que está acometido deste grande e delicioso mal. E tem mais. Este livro funciona como um verdadeiro guia de referências para que a gente possa conhecer novas obras e novos autores que a gente ainda não leu e que a gente pode usar como um ponto de partida para as nossas futuras leituras. Então, ele cita grandes nomes como Franz Kafka, Fernando Pessoa e diversos outros. E principalmente como ficcionalmente o protagonista narrador está criando um dicionário de autores que escreveram diários íntimos, então ele também nos lança nessa ideia e nessa possibilidade que a gente pode ter, se não tem o hábito, de ler esse tipo de literatura, que não é ficção,
que se tratam de diários íntimos, que se tratam de realidades, mas que normalmente são escritos com muita literalidade pelos seus grandes autores. Então este é mais um benefício que esse livro nos traz. E eu tenho que confessar uma coisa. Um dos efeitos que essa leitura teve sobre mim foi exatamente a vontade de escrever um diário pessoal, né? Porque eu nunca tive essa vontade e agora, depois dos 60 anos e depois de terminar essa leitura, me veio o impulso e eu comecei a fazer os registros. É lógico que não diariamente, embora chame diário, mas esporadicamente eu me lembro desse diário e vou lá e registro fatos, pensamentos e sentimentos, e está ficando uma coisa bastante interessante. Se um dia eu serei publicado ou não, isso pouco importa. O importante é que este exercício está me fazendo redimensionar ainda melhor o meu mal de montano. E você? O que acha dessa ideia de ter e de manter um diário? Você já pensou nisso? Já pratica isto? Deixe nos comentários abaixo desse vídeo e vamos conversar sobre as vantagens de se ter um diário ou não. E fazer os registros daquilo que a gente quer fazer livremente, utilizando a técnica do fluxo de consciência. Se até agora, assistindo esse vídeo, você manteve crescente a sua curiosidade em conhecer essa obra e se decidir por adquiri-la, por favor, use isso como mais uma oportunidade de dar uma força para o canal Exploramundo. Eu deixei aqui na descrição abaixo do vídeo o link de afiliado para que você possa fazer a sua compra, obter algum desconto, frete grátis talvez, e ainda dar uma força para o canal. Então, se você pensar em adquirir, pense em adquirir a partir do nosso link, que isso é muito importante para a nossa sobrevivência. Mais uma vez, por sua ação de apoio, muito obrigado. E quanto ao autor Henrique Villa-Matas, que se projeta, lógico, no seu personagem, que é o narrador dessa grande obra, você acha que ele se curou no finalzinho desse livro do mal de montano ou não? E não serei eu a te contar, porque este não é um canal que dá spoilers, a menos que seja alguma escorregada não percebida. E aí, leitor, você me desculpe, mas nunca foi intencional. E eu não vou te contar, e se você quiser saber direitinho detalhes desse mal de montano, saber se você tem, saber se o narrador protagonista se salvou desse grande mal, você vai ter que ler, assim como eu o fiz. E eu te garanto, você vai apreciar muito essa leitura. Lógico, com a ressalva de que você tem que estar disposto a fazer uma leitura bem concentrada, bem atenta e bem exigente, porque é isso que esse livro vai te exigir. Mas ele vai te dar também muita coisa em retorno. E se você entende que a partir dos nossos conteúdos, não só desse, mas dos nossos outros vídeos, tem mais de 200 aí para você assistir, o nosso canal merece o seu apoio, merece que você nos dê um reforço. Além de todas as formas de contribuição que eu já citei ao longo do vídeo, você também pode contribuir de outras formas, doando qualquer valor através do Pix, fazendo contato para propor parcerias e collabs, ou então enviando livros e outros mimos literários. As instruções para que você colabore dessas outras formas estão aqui na descrição deste vídeo. Ou seja, não falta oportunidade de você contribuir se não faltar boa vontade. Então, meus amigos, mais uma vez e para terminar, O Mal de Montano, de Henrique Villa-Matas, é extremamente recomendado pelo canal Exploramundo e por mim, Edner Braga, que sou responsável por fazer as leituras, as resenhas e fazer indicações para vocês. Porque eu entendo que ele é muito mais do que um livro, muito mais do que ficção. Ele é um guia de leitura, ele é um guia de referência, ele propõe a leitura de autores que a gente desconhece, além de fazer com que a gente nos questione em relação a sermos saudáveis ou não na forma como a gente lida no dia a dia com as nossas leituras e com a literatura. Era isso que eu tinha a dizer.
No mais, o que eu posso fazer é te agradecer, leitor, por sua grande atenção, por ter ficado até o final deste vídeo e para lembrar para você que este vídeo faz parte do projeto Ciclo Literário 2026, 12 livros em 12 meses, e que já está em andamento as leituras do mês de fevereiro, que na verdade serão 2 leituras, Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior, e Encontro com a Criação, de Elisa Lucinda, porque eu incluí este ano a poesia, que não tinha entrado no Ciclo Literário 2025, por uma grande falha minha, e que eu confesso e assumo, e que já está sendo corrigida em 2026. Até o próximo vídeo, e agora, fui!